Olá, gente linda, gente querida, gente abençoada. Mais um episódio do Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. E hoje o nosso tema vai ser Liderando Jovens. E nós estamos nesta mesa com 3 convidados mais do que especiais. Aqui ao meu lado, Laura Diel. Aqui, Bruna Lee e Giovanni Romagnolo, 3 dos grandes líderes da nossa Juventude AMP, e nós vamos começar lendo algumas notícias que saíram recentemente. Site G1 Globo, você viu isso? 9 em cada 10 jovens com emprego estão em cargos pouco desafiadores, ou seja, juventude superficial, será? Diz estudo. Vagas com baixos salários e baixa qualificação são maioria. Será que a juventude atual, Giovanni, está com problema de conteúdo e perspectiva de futuro? O que você acha? Olha, Dani, sendo bem sincero contigo, eu acho que no ambiente que a gente vive hoje, o jovem tem sofrido bombardeio de informações, né? Principalmente com as redes sociais, TikTok, Instagram e tudo mais. Às vezes o consumo de conteúdo ele não está muito adequado. Mas eu acho que o que reflete muito nesta manchete em específico também é a criação. Às vezes o jovem, desde o início, ele não é tão desafiado, tem muita proteção dos pais. Às vezes o ambiente que vive, ele não está acostumado a se lançar em desafios. Falta talvez um pouco de proatividade, pode ser. Nossa, proatividade mexe com o meu coração, eu preciso dizer. Eu amo gente proativa. Bruno, mas vamos falar de conteúdo. Os nossos jovens, vamos falar assim, 18, 20 anos. Esses caras estão com conteúdo, estão entrando na faculdade já com conteúdo, o que você acha? Olha, Dani, sinceramente, numa geração que a gente vive o dia inteiro, praticamente 24 horas por dia, né? Sendo bombardeados, como o Gi falou, por tanta informação, eu sinto que às vezes pouca coisa penetra a mente da juventude, sabe? E isso reflete nesses dados que a gente acabou de ler. Então eu sinto que é um pouco também de falta de responsabilidade com aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, apesar de sermos uma geração muito frenética, com tanta informação por aí, a gente talvez não faça bom uso disso. Bom, nós estamos aquecendo os motores, falando de uma notícia que saiu agora em julho de 2023. Mas, Olá, me fala uma coisa. Você acha que essa possível possibilidade é bom dizer, ótimo. É um jovem com conteúdo, ele fala essas coisas. Essa possibilidade do jovem estar com pouco conteúdo atrapalha na perspectiva de futuro? Com certeza atrapalha. E eu acho que, assim, falta muito dessa proatividade que o Gi falou, né? O jovem ir atrás mesmo, assim, porque eu acho que a qualificação, ela depende de uma dedicação, né? Você precisa ir atrás de se especializar, de buscar, né? Estudar, né? Pensando na área profissional. E eu acho que a geração de hoje, ela é uma geração muito que busca sempre o prazer, né? Quer sempre estar bem, quer sempre... Então, tem dificuldade com o desafio, ao meu ver, né? E eu me coloco também, assim, dentro dessa geração, né? A gente quer o tempo todo fazer coisas legais, coisas que trazem mesmo prazer pra gente. Então, às vezes fazer um curso é difícil, às vezes, né, se especializar em tal coisa é difícil. E a gente acaba ficando na mesmice. Então, eu acho que a falta de conteúdo vem muito dessa falta de proatividade, dessa geração que busca sempre o prazer, não quer passar por desafios, né? Acho que tem muito a ver. Com você ainda, veja bem, você não está ainda no mercado de trabalho, você está se formando em medicina. Mas saiu uma notícia agora... agosto de 22, ano passado, na verdade, exame.com. A porta ainda é estreita para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Com todas as questões econômicas que assombram a realidade brasileira, o desemprego cresce ainda mais entre os jovens. E de acordo com esse dado, a taxa de desemprego entre os jovens é o dobro com relação aos adultos. O que você espera do mercado de trabalho? Você como uma jovem, o que você espera quando você chegar lá? Bom, pergunta difícil essa, né? O que eu espero? Eu espero competitividade, eu espero dificuldades, desafios, né? E eu acho que tá muito ligado ao que eu acabei de falar. Eu preciso estar preparada para me colocar diante desses desafios, né? Entender que não vai ser fácil, né? Que eu vou precisar ir atrás de mais conhecimento, ir atrás de... buscar mesmo, procurar trabalhos, né? Eu acho que o jovem ele tem muito medo de receber não também, de se frustrar. Eu vejo muitos amigos meus passando por esse processo de aplicar, entregar currículo e tudo mais. E o medo de receber um não. Eu mesma apliquei para estágios agora de final de ano, né? Do último ano da faculdade.
E quantos não a gente recebe, quantos não vai fazer estágio aqui, não vai fazer estágio ali. Então, eu acho que precisa desse preparo emocional para se frustrar mesmo, sabe? Pra gente poder ir em frente. Então, não deu certo? Bora pro próximo desafio. Como é que tá o mercado de trabalho, Bruna? Você que já tá lá. Olha, Dani, eu tô lá, mas assim... Prevalecer. Eu vou falar um pouquinho do que eu tenho passado na área que eu estou atuando hoje, né? E o que eu vejo é uma dificuldade mesmo das pessoas assumirem essa responsabilidade, né? Então, assim, falando também dos jovens dessa faixa etária aí, mas que já começa a entrar no mercado de trabalho a partir dos 18 anos até uns 25, a gente tem uma dificuldade até mais com a parte emocional, eu vejo, sabe? Então, falta uma maturidade emocional para enfrentar as dificuldades que a gente tem no mercado de trabalho. Então, assim, é difícil até você ter uma conversa séria com as pessoas, porque, por exemplo, eu vou contar um pouquinho da minha história, mas hoje eu trabalho numa empresa eu administro uma empresa que é uma cozinha. Então, assim, a gente lida muito com... Lá só tem mulheres, por exemplo. Mas eu tenho... A mais nova que eu tenho lá tem 17 anos. E a minha funcionária mais velha tem 60. Então, a gente tem que ter uma flexibilidade para conseguir lidar com todas as adversidades. Porque cada uma delas tem uma história de vida, né? Tem uma forma de enxergar o mundo. E eu sinto com os mais jovens, a gente tem uma dificuldade de firmar, sabe? De ter esse compromisso mesmo, de estar ali, até mesmo de abraçar a visão da empresa, de estar ali dentro, assim, olhando para uma mesma direção. Então, eu vejo isso. Isso na minha área, né? Pode ser que em algumas áreas esse cenário acaba mudando, mas eu até achei muito interessante esse dado que você trouxe, porque eu acho que, para mim, reflete muito o que eu vivo. Uhum. Então, assim, as pessoas, às vezes, pensam em ficar pelo menos o mínimo ali para conseguir um seguro-desemprego, né? E ficar só pulando de galho em galho, vamos dizer assim, do que realmente se desenvolver profissionalmente. Hoje, de acordo com o Ministério da Economia, em 2021, a taxa de desemprego entre adultos era de 14,7%, enquanto entre os jovens era de 31%, ou seja, o dobro. Por que os jovens estão desempregados? Olha, defendendo um pouco os jovens agora, eu acho que o mercado de trabalho ele exige muito do primeiro emprego. Faz sentido. Porque o jovem, muitas vezes, ele foi obrigado a escolher uma profissão muito novo. Ele já emendou o terceirão ali com a faculdade. Às vezes ele não teve a oportunidade de ter uma vivência para decidir se ele vai querer trabalhar como cozinheiro, se ele vai querer ser médico, se ele vai querer ser engenheiro, advogado, eletricista. Ele não viveu isso. Então ele tem que tomar uma escolha muito cedo na vida, sem saber na prática como que é. Porque quando ele tenta ir para a prática, as pessoas exigem experiência. Às vezes oferecem um salário baixo, que pessoas mais experientes não se encantam por aquela oportunidade, até porque estão em outros estágios. E os jovens, quando tentam, são requisitos que eles não conseguem cumprir. Se ninguém dá a primeira oportunidade, ele não vai ter currículo. Se ele não tem currículo, ele não consegue angariar vagas melhores. E o mercado de trabalho não treina, né? Não capacita. Não, falta paciência, faltam líderes. Exatamente. É por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, o Instituto Barna, que é bem conhecido, soltou uma pesquisa recentemente feita entre adolescentes, que diz que os adolescentes brasileiros amam Jesus e anseiam por uma fé mais profunda. E de acordo com essa pesquisa, 75% dos adolescentes brasileiros dizem querer aprender mais sobre Cristo. Vocês acham que os jovens também estão querendo aprender sobre Cristo? O que você acha, Lau? Eu particularmente, lidero uma célula de jovens e eu vejo muito uma fome e sede pela palavra, assim, por Jesus, né? Eu acho isso muito lindo. Mas eu acho que os adolescentes, eles têm, né, essa intensidade maior. Então, os adolescentes, eles são mais intensos em tudo que eles vivem, né? Então, a tristeza é muito triste, né? A alegria é muito, muito alegre. Então, eu acho que tem um pouco dessa questão emocional, assim, envolvida no adolescente. Mas eu acho que os jovens têm sim buscado, né, a Deus, têm uma fome, têm uma sede, mas eu acho que talvez às vezes eles tenham mais medo do julgamento alheio, tenham mais medo de se entregar mesmo a isso, medo do que vão pensar, por conta dos grupos, né, que eles tentam se encaixar nos grupos, serem aceitos, né. Então eu acho que existe sim sede e fome, mas não tão intensa quanto dos adolescentes. Tem um medo ali envolvido, sabe? De se entregar. Ô, Bru, você lidera jovens mais velhos.
Normalmente os jovens mais velhos... Os chamados jovens cansados, Os né? jovens mais... Cara, você sabe que uma vez... mais. Inclusive. Uma vez eu preguei, o título foi Jovens Cansados. Você não tem ideia, Eu tanto que eu lembro apanhei, você disso. lembra? Eu apanhei porque eu falei que os caras estão muito cansados. Os jovens mais velhos, a galera de 30 anos, normalmente tem sido muito crítico, muito ácido, muito criterioso. O cara já é um adulto, não aguenta os adolescentes. Você consegue ver essa paixão nesses jovens mais velhos também? Dani, eu acho que quanto mais velho vai ficando, mais resistente. Né? Pra não falar chato. Pra não usar outra palavra. Jovens resistentes. Jovens resistentes, cansados e resistentes, né? Mas, graças a Deus, a gente tem visto, assim, um movimento grande, né, do Espírito Santo nas nossas células, principalmente, assim, com o pessoal mais velho. Então, essa resistência, ela existe, assim, num primeiro momento, sabe? Mas, a partir do momento que ela é quebrada, daí, nossa, daí, assim, é lindo de ver. Uhum. Essa semana mesmo, a gente passou por uma experiência lá na célula fantástica. E eu vejo que os jovens mais velhos, que já têm mais tempo de igreja, né? Já tem mais tempo de caminhada, nem digo caminhada com Jesus, mas tempo de estar ali na igreja. Às vezes nasceu já numa família que está envolvida ali. Esse pessoal dá uma afastada, né? Assim, dependendo da fase de vida, enfim. E esses mais recentes, né, mais novos na fé, eles alimentam muito a gente, né? Então, a gente vê esse movimento, assim. Então, conforme a gente vai quebrando essas barreiras com essas pessoas mais velhas que vão chegando, né? E às vezes tendo o primeiro contato ali, o primeiro encontro com Jesus, aí nasce essa fome nelas e aí isso começa a transbordar para os outros membros também. Uhum. Então, aí os outros vão se envolvendo mais, sabe? E... tem sido lindo, assim, de ver. Deus tem feito muitas coisas. Eu confesso que no começo desse ano eu tava me questionando, né? Até que ponto, assim, que os jovens mais velhos iam se envolver mesmo, assim, com essa paixão que a gente vê nos mais novos, né? Igual a Lau falou, nos adolescentes. Mas, graças a Deus, a gente tem vivido grandes experiências e eu creio que vem aumentando, assim, muito, sabe? Acho que a gente vai ter muita história para contar. Hoje, você acha que os mais velhos, às vezes, com um momento mais estagnado, talvez já confundindo vida espiritual com casamento, com emprego, com os desafios da vida, corre o risco dos mais novos, os mais apaixonados, os recém-convertidos serem afogados por causa desse cansaço do jovem que já não está mais tão animado? De desanimar os mais entusiasmados, mais novos. Olha, a pastora Andréia da nossa igreja, ela fala uma frase que eu gosto muito, que é: o mesmo Espírito Santo que está num senhor, numa senhora, está numa criança de 2, 3 anos quando vai orar, né? E todos têm condições de atingir um nível de espiritualidade saudável. Mas, quando a gente pega um jovem que ele já está numa rotina, no dia a dia, no casamento, preocupado com o trabalho, faculdade, infelizmente a gente deixa muitas vezes de colocar Deus como uma prioridade. Sabe? Até a vida devocional deixa de ser aquele primeiro compromisso do dia para ser quando sobra tempo. O tempo de oração, o tempo de escuta vai conforme a disponibilidade da minha agenda, o cansaço e tudo mais. E o jovem, quando ele olha pra gente, o adolescente olha pro jovem, ele olha como um exemplo. Ele olha, lá na igreja a gente vê os adolescentes olhando pra gente e fala: nossa, eu quero ser como vocês. Eu não vejo a hora de poder ir no acampamento com vocês. Uau, isso é legal, né? Eu não vejo a hora de poder liderar uma célula como vocês lideram. Eu não vejo a hora de poder ter um relacionamento com uma namorada, com um namorado, e sair todo mundo de casal e fazer uma vigília em casal. Caramba. E se ele vê nós esfriando, não comparecendo, não tão engajado, eu acho que pode sim refletir na saúde espiritual dele no futuro, né? Porque somos exemplo, não tem como. Eu confesso para vocês que durante alguns anos nós não tivemos essa proximidade entre as gerações. Hoje nós alcançamos um nível de relacionamento muito interessante, porque nós temos jovens de 40, jovens de 30, jovens de 25, de 20, está vindo uma nova geração de 15, de 12, apaixonada por Cristo, e a gente vê as gerações integradas e os mais velhos liderando. Aliás, você é líder de célula, se apresente. Quem sou eu? Quem é você? O que você faz da sua vida? Por que você lidera jovens do nada? Você tirou da cartola, isso? Como é que é? Boa. Primeiro, eu acho que eu sou filho amado do Pai. Lição, hein? Se eu não falar isso... Não vamos poder falar isso mais. O pastor Dani vai me chutar embaixo da mesa se eu não falar. Eu tenho 30 anos, meu nome é Giovanni, sou advogado
Trabalho também no setor comercial de uma empresa de TI e lidero uma célula que vai desde 22 até 31 anos de idade. Mas qual que é a tua primeira formação? Eu sou formado em rádio e televisão, eu era produtor de TV. Ai, gente, ele é Caramba. profissional e tá aqui com a gente. Para vocês Não é verem justo. como é importante aquilo que eu falei de tomar decisões muito cedo na vida. Eu entrei na minha primeira faculdade em 2011, faz muito Quantos anos tempo. tinha? Eu tinha 17. 17, eu também entrei. Isso porque eu posterguei 6 meses para começar. Fiz 4 anos de faculdade, trabalhei na área um tempo. Depois de 10 anos de formado no colegial, eu vi que eu não gostava daquilo. Comecei a fazer uma nova faculdade, eu já tinha 24, 25 anos de idade. Fui me formar agora com 29 em Direito. Tá curtindo? Tô curtindo muito. É importante a gente respeitar também, às vezes, perceber que talvez não fez uma escolha legal no passado, ou que para aquele momento era uma escolha que fazia sentido, depois não fez mais sentido. Saber, né? Recomeçar na vida. E hoje você, então, é advogado, trabalha ainda na empresa no setor comercial, mas lidera uma célula de jovens. De jovens. Com a idade? De 22 a 31. 22 a 31. Jovens resistentes. Legal. Vamos dizer assim. Bru, se apresente aí. Quem é você, sua profissão, o que você faz? Depois de quebrar desse gelo, né? A gente já fica mais tranquilo. Só quero dizer que eu tô muito honrada de estar aqui com Jesus do meu lado. Né? Gente, eu fui Jesus no acampamento. Cara, você sabe que eu fiquei sabendo depois, cara, que subiu uma aranha em Jesus. E Jesus teve que ficar lá estático. Eu tentei uns 5 minutos aguentar aí na minha canela. Aí uma hora eu pensei, falei, cá, me perdoa. Eu vou coçar essa canela. Aí ficou o Jesus assim, ó. Não, deixa eu explicar pra quem não tá entendendo nada, né? Tivemos um acampamento de jovens recente e o Giovanni foi o nosso Jesus. Ele tava lá crucificado, todo mundo embaixo dele, subiu uma aranha na perna de Jesus. Jesus teve real. que despregar o pé. Ai, vai Tinha lá. que ter colocado uma montagem desse momento aí pra galera entender como que foi. Coloca, dá pra colocar Dá pra depois pôr. Ah, é. Bom, Continua. vamos lá. Eu sou a Bruna Lie, mais conhecida como Bruna Lie. Todo mundo me chama assim, né? Mas Lie. meu Eu nome não é sabia Lie. que era Você nunca me Lie corrigiu. também. Olha, tô descobrindo hoje. Estou já 20 corrigindo anos de em amizade. rede. É 20 anos de amizade, mas eu já tô acostumada, tá, Dani? Então não vou levar pro pessoal. Eu tenho 33 anos, sou formada em Direito, minha primeira formação. Fiz Ciências Contábeis também. E hoje eu vou falar igual a pastora Camila falou no podcast dela. Eu sou empresária. Estou. Estou empresária, é verdade. Ah, E sou esposa do João Henrique, já casados aí vai fazer 11 meses. E lidero, na verdade, sou supervisora de 3 células de jovens e auxilio na liderança de uma dessas células. Uhum. Então, na faixa etária aí de uns 23 a 30 e lá, tá? Não vou falar, assim, a realidade. Não vamos bater esse martelo. A média tá boa. Não, mas A tem uns média tá 35, boa. seguramente. Não, a média tá boa, gente, mas acho que passa um pouquinho dos 30. Aham. Tá bom? Jovens cansados e resistentes. Então, eu tô um pouco acima do Gi. Vai lá, Lauzinho, e você? Eu sou a Laura, tenho 23 anos. Ai, não, 24, gente. Fiz 24 esse ano já. Eba, Tá. olha, O tempo Rô. passando em mim. Tá, eu sou a Laura, tenho 24 anos. Tô no último ano de medicina. Me formo ano que vem. 24, terminando medicina, um Nossa. bebezinho, né? Como é que pode? Pois Ai, é. Lauzinha, que orgulho. Orgulho. Os pacientes também falam isso às vezes. Não tem uma mais velha. Chama a médica. Mas sou líder, então, de jovens. A faixa etária dos meus jovens são de 18 até 22, por aí. São os jovens mais com animação ainda, não tão cansados. E é isso. O que mais que eu preciso falar? Mais alguma coisa? Você está solteira, é isso. Sim. Deixe nosso público saber. Aí joga umas pedrinhas, Mas né? mandem os currículos que a gente vai analisar, né? Cara, e é pesado, tem que mandar. Criteriosamente. Criteriosíssimo. Porque não é assim tão Ai, fácil. gente. A gente pode Lauzinha. deixar Lau- o arroba também depois, É. né? A Lau não abre o coração pra quem não abre a Bíblia. Fica a dica. Nossa, agora. Gi, tá solteiro Isso vai também? pro YouTube, Eu gente. queria aproveitar pra falar que eu também tô solteiro. Ah lá. O Giovanni pronto. está solteiro. Depois nós vamos deixar aqui na inscrição no GC os instas dessa galera toda. E o e-mail para captação de recursos E-mail, e bom. currículos. Vamos deixar Ok. o meu e-mail, Dani, que daí eu analiso todos os currículos. Ok, Eu já me pronto. responsabilizo por isso, porque eu gosto de cuidar das minhas ovelhinhas. Não é assim tão fácil, não. Fantástico, Lau. E você, na qualidade de líder, você sente que você está formando novos líderes jovens? Como que é esse processo? É natural? É intencional? É demorado? É rápido? É prático? Como que você lida com isso? Olha,
formar líderes é uma tarefa muito difícil, ao meu ver, assim. A minha experiência na célula é muito legal ver as pessoas participando como membros e elas realmente se comprometem, né? Estão lá toda semana, realmente têm uma vida com Jesus. É muito lindo ver isso. Mas é difícil achar pessoas que queiram abraçar mesmo a liderança, abraçar o serviço, assim, fazer o serviço duro, né? De estar lá toda semana preparando palavra e marcando café com a galera. Então, pessoas que se disponham mesmo a estar servindo e sejam líderes, não é tão fácil encontrar, a minha experiência. Não sei como é da Gi e da Bru. Do Gi e da Bru. Mas pessoas comprometidas, assim, com o reino, que estejam dispostas a servir, são poucas. Você tem formado líderes, Bru? Eu sei que sim, né? Mas porque tem uma geração de líderes violentos ao teu redor. Como que você tem lidado com a formação de liderança e com esses caras, essas meninas, alguns já casando, né? Como que tá sendo esse processo para você? Olha, Dani, é sempre um desafio, né? A gente vê, na verdade, assim, olha, pensando, tudo que eu vou falar é baseado na minha história, né? No que eu vivi e o que eu tenho vivido hoje. Mas a gente vem acompanhando já algumas fases, né? Algumas mudanças. Então, por exemplo, quando eu assumi a liderança em 2017, no começo de 2017, era um perfil a nossa célula, né? Até assim, as células que a gente liderava tinham um perfil. E hoje a gente já passou para uma outra etapa, que é justamente o casamento. Então, essa transição foi algo que eu posso até dizer que ajudou muito, porque aí a gente consegue trazer isso para a realidade, né, das pessoas. Então, trabalhar bem o papel do homem, o papel da mulher, e trazendo isso no contexto do que a Bíblia ensina para a gente. E aí, assim, naturalmente a gente consegue ir gerando, né, e criando esses líderes, né, que a gente fala. Mas eu acho que, assim, considerando tudo isso que eu falei, ainda eu sinto que falta. E toda vez que eu tenho oportunidade de comentar isso na célula, eu falo, sabe? Porque eu creio que todos nós fomos chamados para a liderança, né? E se a gente não está liderando, a gente está sendo liderado em algum momento. E eu acho que é uma responsabilidade de todos. Mas é sempre um desafio. E agora, nessa nova fase, desse contexto, né, de pelo menos ali, eu acho que 90% das células a gente já está caminhando para o casamento ou na fase de noivados, né? Alguns até com filhos já, né? Sim, alguns com filhos. Então, isso também traz mais um senso dessa responsabilidade, né? Não só na família, mas também na igreja que a gente está inserido, na igreja que a gente serve. Hoje, você tem 30 anos e você lidera a tua célula de 22 a 31. Você é um cara extremamente divertido, você é um cara extremamente contagiante, é difícil estar perto de você e não estar rindo, não estar se divertindo, você é fantástico. Qual que você acha que é o segredo para despertar o interesse pela liderança? Eu acho que é estimular através de pequenas atitudes, pequenos serviços, por exemplo. Uma coisa que nós adotamos na nossa célula e tem surtido bastante efeito é propor, falar: essa semana você pode receber na tua casa? Ah, não consigo receber. Legal, tranquilo, então pode ser na minha, mas você consegue chegar 1 hora mais cedo pra gente orar, preparar o ambiente juntos, cuidar dos lugares dos visitantes, orar pela vida deles. Ou você cuida da edificação essa semana, vamos fazer juntos, sentar e pegar um horário de café, ajudar ali na edificação da palavra, nas dinâmicas e tudo mais. Quando eles veem que, aos poucos, eles já estão fazendo os microserviços de um líder, eles conseguem enxergar em si a capacidade de liderar. Perfeito. Entendeu? Isso é muito legal, só olhando aqui, porque eu acho que envolver os membros da célula, né, delegar funções é muito importante, porque eles veem que qualquer um pode ser líder. Porque às vezes existe esse estigma, né, de quem é líder, tá lá porque sabe mais, ou lê mais a Bíblia, ou faz um devocional de 2 horas por dia, todo dia, nossa. Mas não, as pessoas precisam ver que nós somos pessoas comuns que abraçam o chamado, né? E que estão dispostos a servir. Então, envolver aos poucos a galera na célula, né? Delegar funções, eu acho que é o start para eles começarem a ver, poxa, talvez eu também tenha esse chamado. Fantástico. Mas pera lá, vocês estão falando assim, de chegar 1 hora mais cedo, ter um tempo de oração, tomar café durante a semana, se preparar para compartilhar a palavra. Mas liderar jovens não é só ir na igreja domingo à noite, sábado à noite, e depois do culto ir comer um lanche, e de vez em quando se reunir de casa em casa.
Não, é mais do que isso, então? O que é liderar jovens? É bem mais do que isso. Se a gente fosse dividir nesses pequenos serviços, tem a intercessão pela vida desses jovens, oração pela vida deles, o cuidado, né? Você sempre está presente, nem que seja. Não posso ver naquela semana, mas eu vou mandar uma mensagem, ver se está bem, se está precisando compartilhar alguma coisa. Ou às vezes você perceber que aquele jovem está um pouco distante, você tem que ter essa sensibilidade. E ele tem uma dificuldade em ser vulnerável. Talvez você escolher ele como confiança para você ser vulnerável com ele. Uhum. Assim, olha, você pode conversar um minuto? Eu não tô legal nessa semana, queria compartilhar contigo, eu tô precisando de um irmão de oração e tudo mais. São todos esses cuidados que a gente tem que ter, além das presenças nos cultos públicos, acompanhamento pós-culto, eventos da igreja, entre outras coisas. Quantas pessoas tem na sua cela hoje? Olha, nós multiplicamos, eram 12 para cada lado. Hoje nós estamos com 23 em 7 meses. Bem tranquilo, marca café com 23 pessoas. Então, graças a Deus que a minha liderança é em dupla com a Raquel. A Raquel é uma excelente líder. Sensacional. Ela tem um amor explícito pelas pessoas e por Jesus. E ela me ajuda bastante nessa parte de relacionamento. E também faz medicina, também tem um tempo corrido. Medicina, tá no último ano, tá uma loucura, mas tá lá. Olá, quantas pessoas tem na sua cela? Olha, a minha cela, eu acho que o grupo do WhatsApp mesmo tem umas 25. Já multiplicou também, né? Já multiplicou no ano passado. Estamos com 25 pessoas aí. E que vão mesmo, assim, né, fielmente, toda semana, umas 15 pelo menos. Ô, Bru, quantos, na tua supervisão, quantas pessoas mais ou menos tem na tua supervisão? Fazer uma conta aqui rápida de cabeça. Umas 50. Meu Deus. É possível. Ganhou. Mas é uma supervisão, né? São 3 supervisão, células. são Mas a 3 gente células. já tem uma célula que precisa muito, né, passar pela multiplicação, porque realmente já tá ali, se eu não... a última vez que eu contei, tinha pelo menos 28 pessoas. Então, a gente tá precisando já passar pela multiplicação. Então, vamos lá. Nós estamos falando de liderar jovens, mas eu quero saber de vocês. Como é a história de vocês com Jesus? Porque qual foi o momento que você descobriu que já podia liderar, né? Como que começou, Bru? Como que foi a tua história com Cristo? A minha história, Dani, foi muito engraçada, né? Eu tava até contando pra lá enquanto a gente estava vindo pra cá. E eu tenho plena convicção de que era para eu estar nessa igreja, debaixo dessa liderança, servindo aqui nesse local, porque há anos atrás a minha tia tinha me levado para essa igreja num culto à tarde, na Tarde de Esperança. Eu era muito pequena, eu tinha 10 anos. E eu passei lá a tarde inteira, eu me lembro, e quando eu cheguei em casa eu falei para minha mãe, nunca mais eu quero ir numa igreja evangélica. E mal sabia eu que 20 e tantos anos depois eu estaria me batizando nessa igreja. E quem me trouxe à memória isso foi a minha tia mesmo nesse dia, né? Então, a partir daquele momento, eu me batizei em 2016, em menos de 6 meses eu já estava liderando. E foi uma surpresa para mim mesmo, porque eu jamais ia me achar capacitada para assumir já assim, né, tão rápido uma célula com essa responsabilidade, mas eu tive pessoas do meu lado, né? Eu falo que a gente não faz nada sozinho. Então, a pessoa assim principal para estar comigo ali nesse momento foi uma amiga muito querida nossa que trouxe a gente para a igreja, né, que foi a Gi, e a minha irmã. Então, por causa das duas, eu falei, então, vamos. Se é assim, então vamos. E também teve uma palavra muito específica que o João me deu na época, e que na época, assim, ele nem acreditava, né, nessas coisas. Ele não tinha interesse nenhum em participar, pelo contrário. Mas ele me deu uma palavra ali muito clara, num momento que eu estava em dúvida, né, se eu deveria ir ou não. E ele falou para mim, mas você não é crente? Engraçado que eu conto essa história pra ele, ele não lembra, tá? Ele falou, você não é crente? Eu falei, eu sou. E eu lembro exatamente que eu tava na cozinha da casa dele. Aí ele falou, bom, então, se você é crente e crê que Jesus vai fazer isso, então vai. E aí aquilo me marcou demais, porque seria a última pessoa que me falaria pra eu... Naquele momento pra eu assumir. Então foi bem assim, vou dizer até no susto. Mas é nítido como Deus vai capacitando a gente, né? O Espírito Santo vai conduzindo tudo. Eu lembro até hoje da minha primeira edificação. O quão nervosa eu tava, assim, para falar, né? E com o tempo a gente vai desenvolvendo, a gente vai tendo pessoas ali para auxiliar a gente. Então, assim, um pouquinho da minha história, bem rápido.
E aí já depois de 1 ano a gente multiplicou e aí foi crescendo. E aí outros líderes foram aparecendo também. E a minha intenção na célula sempre foi que tudo acontecesse sem mim. Então essas dicas até que o Gi deu, a gente também aplica muito na célula, né? E uma forma para a gente conseguir desenvolver e despertar esse interesse nos jovens de assumir, nem se for a preparação do quebra-gelo. Algo muito simples assim. E outra coisa que a gente faz também na célula, que eu acho que ajuda muito, é ter um caderno de oração. Então, todas as semanas a gente tem esse caderno de oração, cada um manda os seus pedidos de oração, e uma pessoa fica responsável por cuidar desses pedidos, por estar ali intercedendo por essas pessoas. E eu acho que ali, nesse momento, a gente já vai delegando, né, essas responsabilidades para estar junto no grupo, para ir assumindo de pouquinho em pouquinho, assim, cada um uma função. E a liderança que vai para frente mesmo, essa liderança que permanece, é uma liderança leve. Então é isso também que eu tento tratar com os liderados que estão debaixo da minha supervisão, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque quando eu entrei na igreja, eu lembro que os meus amigos ali na época da célula eram só pessoas que já estavam há anos na igreja. E eles tinham um medo muito grande de ir para a liderança, por coisas que aconteceram no passado. E eu entendo isso, né? Mas a forma como Jesus trata essas coisas é muito leve. Então eu tento olhar também dessa forma. E a igreja passa por fases, né? Eu tive a oportunidade de participar do teu processo inteiro. E quando envolveu o namoro, o noivado, o casamento e incerteza financeira e os milagres que Deus foi fazendo, realmente a gente vê Jesus intervindo na história e mudando uma geração. Você, talvez assim, naquela época você era a recém-convertido que estava liderando célula com um monte de gente crente, né? Então Jesus foi realmente impactante na tua vida. Esse foi o meu maior medo, né? O meu maior desafio, porque as únicas novas convertidas ali eram eu e minha irmã. E a gente tinha que fazer uma célula caminhar junto de gente já velha de igreja, né? Então pra gente foi um desafio. E a tua história com Cristo, Gi, como é que foi e tem sido? Bom, a minha conversão já veio um pouquinho mais velha, com 26 anos de idade. Tô com 30, 25, 26 anos de idade. E eu vivi um mundo muito doido antes, Dani. Uau. Era um mundo com muito álcool, excesso de álcool, consumo de drogas, vida sexual ativa, sem muitos filtros, né? Vamos dizer assim. E quando eu converti, eu tive uma experiência incrível com Deus. Depois da minha conversão, eu percebi que tinha algumas pessoas que oravam pela minha vida, que tentavam me falar de Jesus, e eu nunca tinha dado ouvidos. Nem me vinham a lembrança, só depois da conversão o Espírito Santo me mostrou quem eram essas pessoas. E quando eu entrei para a nossa igreja, o Felipe Palhares, inclusive está aqui no estúdio. Inclusive apareceu aqui no estúdio. Meu discipulador, nós conversando bastante e tudo mais. Um dia ele me convidou para começar a ministrar os pré-adolescentes, né? Durante os cultos dos adultos e ter uma palavrinha com os pré. Uma vida recente, toda lascada, ele te chamou. Sim, e eu tenho muito, vamos dizer assim, trauma, porque eu sou todo tatuado, eu tenho uma tatuagem de Buda aqui e tudo mais. E eu fiquei imaginando, eu falei, Felipe, eu numa igreja presbiteriana, conversando com um monte de criança e adolescente, eu tinha Maria tatuada num braço, assim, num sentido de idolatria mesmo, Buda em outro, uma mistura, assim. Eu falei, o que esses jovens vão pensar? E pior, o que os pais vão pensar? Gente, por isso que eu amo Deus. Olha as pessoas que ele traz, né? Eu falei, imagina, aqueles velhinhos, vozinhos da presbiteriana vão desmaiar. E quando eu entrei, era na época da pandemia, e tinha que dar a mão pra pegar o álcool em gel. Então, a hora que eu estendi a mão, era a tatuagem da santa ali, Maria, do Buda do outro, a diaconisa olhando pra mim assim, eu falei, meu Deus, pra onde vou? E ele falou, Gi, é aquilo um pouco do que a pastora Andréa falou, o Espírito Santo é o mesmo, e nós confiamos no Espírito Santo. Você teve a sua história, você era um homem, você morreu e você é um novo homem em Cristo. E a partir daí eu fui, tá bom, aceitei o desafio, comecei a ministrar esses prés, até que um dia, eu nunca esqueço, estava tendo um culto de jejum na igreja, que ia iniciar a nossa campanha de jejum, e veio um pai na minha direção, eu reconheci que era um pai porque os adolescentes estavam do lado, e na hora que ele foi vindo na minha direção, eu já fui colocando os braços para trás, assim, ó, escondendo a tatuagem, me enfiando dentro da camiseta, e ele pegou e falou assim, você que... Eles falam da aula, né? Você que dá aula para os meus filhos no domingo? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, posso te dar um abraço? Ah, que top. Legal.
Me quebrou demais. Ele falou assim, fazia tempo que os meus filhos não chegavam tão animados em casa. Caramba. E aquilo ali foi Espírito Santo puro, né? Porque eu ainda tenho as minhas lutas, eu ainda tenho as minhas fraquezas. Às vezes eu penso e falo, por que eu sou líder? Uau. Com as minhas fraquezas, com as minhas vontades, às vezes o meu coração não tá com vontade de fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo vai lá e fala, porque Hoje, mas para liderar não tem que ter vencido todas essas lutas aí, cara? Não. Tem que ser perfeito, gente. Pra liderar tem que ser perfeito. Vocês não sabem. E pra dar aula ainda? Pera lá, você lidera e dá aula pros pré-adolescentes, é isso? Você arruma tempo pra isso? Arrumo tempo pra isso. Uma coisa que eu gosto de falar pros prés, que os prés perguntam muito sobre santidade. Né? Eles falam, nossa, mas eu menti, vou pro inferno. Nossa, mas eu não gosto de fazer lição de casa, mas eu não arrumo minha cama. E como que é esse negócio de parar de pecar? E eu fiz uma comparação pra eles que eu gostei muito, que é bem simples. Você, Dani, casado com a Ká, você deixa de trair a Camila, não é só com medo da punição. Você não trai a tua esposa porque você a ama. Você convive com ela diariamente, o amor vai crescendo, vai sendo moldado, vai sendo forjado. E você trair ela não é só a questão da punição que preocupa, é medo de feri-la. Medo de vê-la triste. Amor. Medo do relacionamento se romper. Medo daquele convívio não ter. E a relação com o pecado é a mesma coisa. Conforme você vai se apaixonando por Jesus, vai se apaixonando por Deus, entendendo o que ele fez, estando próximo dele, naturalmente algumas coisas vão deixando de fazer sentido, sabe? Infelizmente, eu sei que hoje dentro de mim ainda tem coisas que parece que eu amo mais do que eu amo a Deus. Mas que são lutas ainda pra mim. Eu preciso me achegar. Mas você sabe que tá errado. Mas eu sei que tá errado. E eu preciso me achegar mais a Deus. Isso, entender esse é o ponto, amor dele. Esse é o ponto. Na verdade, esses dias, numa pregação, eu coloquei, até o pessoal fez um recorte, colocou no Reels. No Reels. Santidade é chata pra quem ama mais o pecado do que Jesus. Tá anotado no meu celular. Eu ia falar isso também. frase. Eu anotei essa frase no meu bloco de notas. É mimimi mesmo, porque você tá falando da luta, caramba. Eu ainda tenho desejos, ainda tenho que lutar com algumas compulsões. Muitos jovens chegam pra igreja com a vida toda lascada mesmo, com compulsões, com vícios, com coisas, traumas do passado, da infância. E como é que a gente faz? Vai esperar esse cara ficar perfeito pra gente aperfeiçoar e tornar um líder? Né? Enfim, Cristo chama como a gente tá. Jesus, aliás, foi o mestre, né? Os sãos não precisam de médicos, né? Quem precisa são os doentes. Como é que foi tua história, Lauzinha, com Jesus e a igreja? De forma breve, então, eu nasci no lar católico, né? E eu até frequentava, mas eu era muito questionadora, assim, e a partir de um momento da minha vida, na adolescência, algumas coisas começaram a não fazer mais sentido pra mim, e eu não conseguia viver, assim, intensamente uma vida com Deus, né? Até que eu vivi uma fase meio rebelde, assim, né? Não tanto. Consigo imaginar, Lauzinha. Não, um pouco, Também assim. não consigo imaginar. Eu ia falar, todo mundo passa, mas você não. Mas não era tão rebelde assim, era tipo 50% rebelde. E até que em 2019 começou algo, né? Começou a despertar em mim. E daí eu fui lá na Livraria Curitiba, eu lembro até hoje. Comprei uma Bíblia, que eu achei bonita, assim, a capa. Falei, tá bom, né? Vamos ver o que vai dar. Daí eu li uns salmos, assim, quando eu tava meio triste e tal. Fiquei assim por um tempo. Até que uma amiga muito querida, né, a Lara, minha colega de curso de medicina, né, minha amiga da vida aí, minha irmã, ela me chamou pra ir na célula. E eu fui uma vez, nunca mais fui. Depois, na pandemia, começou célula online. Dani, qual a probabilidade de alguém começar a frequentar a célula online? Pois é. Comecei a frequentar... Nós viramos, né? Nós viramos. Comecei a frequentar a célula online da minha antiga líder, Beatriz Mattioli. E eu lembro que, assim, no meu processo, eu questionava muito a Bíblia, assim, eu era bem questionadora, eu achava que algumas partes estavam certas, mas outras não tanto, né? Que a Bíblia tinha que se adequar ao nosso mundo de hoje. Até que Deus foi quebrando todos esses estigmas que eu tinha, sabe? Foi um processo muito rápido, eu considero, e muito sobrenatural mesmo, porque eu lia partes da Bíblia que antes eu questionava e, de repente, eu tinha um entendimento, sabe? Foi muito Espírito Santo abrindo, assim, todo o entendimento. E não tinha culto, não tinha nada, então era eu na célula online e a minha Bíblia. E eu lembro que eu lia, assim, muitos textos da Bíblia, muitos livros, assim, da Bíblia. E eu até passei por um processo de convidar uns amigos pelo Zoom, assim, que não conheciam Jesus, pra falar de Jesus, assim, 3 dias de convertida, assim. Então foi um processo muito, assim, de paixão mesmo, do primeiro amor. Foi muito marcante, assim, pra mim. E eu lembro que eu gostava muito de participar de célula, né? Então eu amo muito célula porque fez parte do meu processo de conversão também. E o processo de liderar foi
até que é rápido, assim. Eu lembro que eu me batizei em novembro e acho que em abril do ano seguinte eu já estava liderando, né, sendo auxiliar, liderando junto com a minha antiga líder, Bibs Mattioli. E eu me sentia super incapaz, gente. Eu nunca tinha lido, né, a Bíblia, não tinha contato, não servia como essa galera que eu liderava, né, servia. Então eu me sentia super incapaz. Mas Deus foi trazendo, assim, algo sobrenatural mesmo sobre a liderança. E ele faz isso. E eu acho que as pessoas precisam entender esse processo, né, que não vem de nós. Que não é porque eu lia mais a Bíblia que eu conseguia ministrar uma palavra, mas é porque o Espírito Santo em mim... Ele capacitava, né? E então, as pessoas, eu acho que os jovens precisam entender que esse processo pode acontecer com qualquer um e que não é pela nossa própria força que a gente é líder, né? Mas é porque um dia ele nos chamou e a gente aceitou esse chamado. Legal. Bom, nós estamos falando aqui de líderes extremamente frutíferos, né? Mas na opinião de vocês, o que vocês tentam passar para essa liderança, para os jovens que vocês lideram? Qual é o verdadeiro papel do jovem na sociedade? Qualquer um pode se destacar na sociedade? Quem pode liderar? Qual é o tipo do jovem que lidera na sociedade onde ele está inserido? O que você acha, Gi? Qual é o verdadeiro papel hoje? Eu acho que os jovens, a juventude em si, é a fase da vida mais difícil que tem, na minha concepção. Porque o jovem, ele tá saindo daquela fase de dependência total dos pais, de uma liberdade restrita, indo para uma fase que ele vai para o mercado de trabalho, vai para uma universidade, vai casar, constituir uma família, começa a ser exemplo para outras pessoas. Isso gera muita pressão no jovem, né? Muito receio, muito medo de falhar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade muito grande que o jovem tem de, dentro da universidade que ele está, ele ser um exemplo. Não sei qual dos pensadores que eu li que falou uma vez assim: você é a primeira Bíblia que muitas pessoas vão ler. E eu acredito que através das nossas atitudes, dos nossos gestos, às vezes você não precisa nem mencionar Cristo. As pessoas percebem alguma diferença. Então a gente tenta trabalhar na nossa célula isso, sabe? A empregabilidade da palavra no dia a dia. Certo? Como que você vai ser um advogado decente? Sem mentir, sem trabalhar com ética, num mundo que talvez você recuse ações, recuse dinheiro, por medo de fugir ali da ética dos teus princípios. Como que você vai ser um universitário que não vai ceder, sair beijando todo mundo para ser o mais legal, o mais bonitão da faculdade, não vai tomar todas numa cervejada e tudo mais? Como que você vai ser um filho de pais que não conhecem a Cristo, mas você conheceu Cristo através de amigos que levaram você? O que você vai ser na tua casa? Qual o teu papel como filho? Onde a tua mãe vai ver a mudança? Meus pais perceberam a mudança em mim. Meus pais, eles não são cristãos evangélicos, mas eles perceberam que um jovem rebelde que se achava dono de si, porque se sustentava desde novo, não abaixava a cabeça para orientação nenhuma. Hoje eu estou mais independente financeiramente ainda, mas totalmente submisso, mesmo não morando com eles e respeitando as decisões deles para minha vida, sabe? Então eu acho que é através do exemplo no dia a dia. O exemplo abre portas para você falar de Cristo. Você acha isso, Bruno? Porque assim, nós temos eu nasci e cresci na igreja, mas você falou de cervejada aí, a minha turma de ADM da UEL, eles promoviam uma festa para os boêmios, uma festa original. Então vocês sabem como é que é a festa da UEL, né? Cervejada da UEL é uma loucura. Eu nasci e cresci, mas durante muito tempo, na juventude, eu não dei exemplo. E a Bru também se converteu e veio já para um ambiente onde tinha vários jovens que nasceram e cresceram na igreja, mas que ainda estavam no processo, que hoje a gente está vendo muita gente consolidando a sua maturidade em Jesus. Como a gente pode lidar com esses dois cenários de jovens que se convertem, já que nem vocês falaram, 26 anos, se convertem e entram numa igreja e de repente você tem um ambiente onde tem várias pessoas que nasceram e cresceram naquele ambiente, mas não tem o mesmo entusiasmo desse amor que você está despertando agora. Como lidar com isso e, ao mesmo tempo, desenvolver o papel do jovem diante desse cenário? Olha, Dani, pergunta difícil, hein? Sim. Achei bem boa. Bem boa, né? Mas, vamos pensar que eu acho que a melhor forma é a gente nivelar todo mundo com base na palavra. Então, se uma pessoa chegando agora, né, e a gente tem bastante isso na célula, que está com aquele primeiro amor, né, essa animação toda, né, esse amor por Jesus, a gente tem que pensar que isso não pode ser algo passageiro, né? Nem só movido pelas emoções. Então, eu tenho que trazer para a palavra.
E a palavra vai dar a direção para tudo na vida do jovem. Então, como ele ser um bom esposo, como ele ser um bom filho, como ele ser um bom profissional. Então, tudo está com base na palavra. E eu acredito, assim, que quando o jovem descobrir isso, o poder que ele tem na Bíblia, sabe? De que todas as perguntas, para todas as dúvidas que ele tem no dia a dia de coisas complexas e coisas simples, ele vai encontrar na Bíblia. Daí ninguém segura. E é o que acontece. Então, quando a gente consegue abrir essa portinha, e aí na comunhão da célula que a gente consegue realmente aprofundar isso, né? E aparando essas arestas, aí ele consegue firmar esses princípios. Porque eu acredito que tudo na vida quando você tem os princípios, você sabe exatamente o que você está fazendo. Você consegue entender o seu propósito, você consegue entender aquilo que Deus espera de você, para o que você foi criado, né? Então, a nossa expectativa é alinhada com base na palavra, né? Para tudo. Então, eu acredito muito nisso, né? Por isso que eu incentivo muito também, sabe? Ô, Lauzinha, mas a mulher, a jovem, o que ela precisa ser nessa sociedade nos dias de hoje? Que tipo de estudante, que tipo de namorada, que tipo de profissional, que tipo de esposa? Na perspectiva da mulher, mas você também tem líderes, homens na sua célula, na célula que você lidera. Que tipo de jovem você está ensinando esses caras de 24, 25 anos a serem? Então, Dani, eu acho que um princípio que a gente precisa levar como liderança e como jovens, assim, é de não nos amoldarmos ao mundo, né? Então, a gente precisa entender que a gente vai ser influência dentro da área que a gente estiver inserido e não ser influenciado ou ser amoldado, né, a esse mundo. Então, Romanos ali tem que estar em dia, galera. E eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito na liderança é confrontar. A gente precisa confrontar as pessoas para que elas se posicionem. Então, eu acho que os jovens precisam se posicionar em relação ao que eles acreditam, né? Você não vai conseguir ser influência dentro da sua faculdade se você é meia boca, né? Acredita um pouco, mas não acredita tanto assim. Ou então fala uma coisa e vive outra. Então, a gente precisa, como liderança, eu acho, confrontar esses jovens para que eles se posicionem. E que, a partir daí, saiam jovens mais decididos, né? Que possam mesmo ser influência, contrariando tudo aquilo que a gente falou no começo do podcast, né? Pessoas que, né, às vezes não querem se posicionar, não vão atrás, estão meio acomodados. Então, eu, como liderança, assim, acho que tenho aprendido a confrontar, que não é fácil, né? Lauzinha, mas o confronto não deixa o ambiente desconfortável, a pessoa fala, pô, nem meu pai fala isso, e você como liderança tá me confrontando. Não, mas eu sou delicada, gente. Eu confronto em amor. Mas é interessante, porque sem entrar no ambiente político, mas o confronto diante de uma sociedade polarizada com opiniões extremamente agressivas. Como que é possível liderar nesse cenário de polarizações, agressividade, fala o que quer nas redes sociais? Ainda assim é possível liderar esse jovem com opinião aguda? Vocês acham? Acho com toda certeza. Quando a gente fala em confronto, né? Explicar um pouquinho pro pessoal, porque talvez seja um termo muito de igreja, vamos dizer assim. Parece que eu sou agressiva, luto Muay Thai. Qual é a sistemática do nosso confronto, pessoal? Em primeiro lugar, a gente ouvir e entender o que a pessoa está passando. Pode ter certeza que por trás de tudo sempre tem alguma coisa, uma fonte, uma origem ali, né? Ouvir com o coração aberto, sem julgamento. Segundo lugar, é você tentar mostrar para a pessoa quais os pontos que você acha que seria ideal ela melhorar, seria ideal ela trabalhar, pelo que ela está buscando. Se a pessoa está frequentando uma célula, ela se submete ali a encontros semanais, ela quer alguma coisa. Então a gente tenta mostrar isso para ela. Fala assim, olha, você tem todo o potencial para atingir. Seja pelas suas capacidades e principalmente pela capacidade que Cristo te dá. Algumas atitudes tuas estão atrasando o teu processo, vão dificultar a caminhada para ti. No momento podem até fazer sentido, mas não fazem sentido com o processo que você está buscando. E tentar mostrar para a pessoa que há um jeito melhor de se viver, sabe? Eu gosto muito da nossa igreja, que a nossa igreja claro que não é permissiva com as questões, mas ela não aponta, fala assim, você faz tal coisa, vi você bebendo demais, você bebeu 3 cervejas, você é um líder, não poderia tomar 3 cervejas, tinha que ter tomado meia ou nenhuma e tudo mais, porque nós confiamos muito no Espírito Santo. Mas essa confiança no Espírito Santo, ela tem que vir junto com uma disciplina. Ela tem que vir junto com a disposição que a Lau comentou.
com você se posicionar, entender qual que é o seu propósito, a sua identidade de Cristo e onde você quer chegar. Nesse sentido, assim, você falou que juventude é a fase mais difícil da vida, né? Daqui a pouco a gente vai ter o podcast com líderes de adolescentes. Talvez eles falem que a adolescência é a pior fase da vida. Eu diria que a fase mais desafiadora é você casar e ter filhos, né? E sustentar os pratos, né? Não tá fácil. Eu acho que o Gi só falou que ele acha a fase mais difícil porque ainda não vieram outras, né? Então a gente sempre acha que a fase que a gente tá passando é a next fase level, né, é a que estamos vivendo, né? A fase mais difícil é a que estamos vivendo. E que Deus nos coloca em momentos assim estratégicos pra gente aprender, são os desertos, cada um na sua fase. Mas assim, eu tô vendo que vocês, além de ser líderes fantásticos, eu sei que vocês são líderes impactantes, transformadores. Esse é o líder, o cara que interfere, é o cara que confronta, olha nos olhos, que acompanha, que ama, que acolhe. Vocês têm relatos recentes de jovens transformados próximos de vocês, assim? Qual é um relato recente, Lauzinha, aqui de alguém, de algum jovem impactado, transformado, teve a sua vida realmente mudada por causa de Jesus, da célula, da igreja? Na minha célula eu pude acompanhar um processo de um amigo muito querido, assim, que foi uma pessoa que cresceu na igreja, né, que nasceu lá, mas nunca levou uma vida, assim, muito crente, digamos assim, né? E de uns tempos pra cá, durante a minha liderança, a liderança que eu lidero hoje com o Gui Teixeira, né? Mas mesmo antes, quando eu liderava com o Rafael Leal, a gente pode ver o crescimento dele. E é muito lindo quando a gente vê um cara que sempre viveu na igreja por viver, porque ele nasceu ali, realmente encontrar Jesus, né? Então, de repente, ter esse despertar. E ver que ele começou a pensar em liderança quase que automaticamente. Ele começou a viver uma vida de devocional e a gente vê as atitudes mudando. Foi muito, muito lindo ver. As pessoas, não sei se posso falar, mas é o Luquinhas Palhares, que eu sou muito fã. A gente vai ter que expor, né? Vai ter que expor, né, Dani? É por uma boa causa. Depois a gente deixa o arroba também, mas ele namora, viu, Você pessoal? acredita? Então não vamos deixar. Você acredita que semana passada ele foi dar ré e bateu o carro do pai dele no meu carro? Luquinhas Eu Palhares. tava junto, gente. Na verdade, dá pra fazer um Fantástico. podcast, coitado. Luquinhas. Inclusive, ele é editor de vídeos, né? Daqui a pouco ele pode estar dando E umas dos opiniões bons, aqui hein? no podcast. Dos bons, precisa trazer ele aqui. Mas a história dele me impactou muito como líder. Acho que é uma coisa que eu sempre vou lembrar, assim, essa mudança radical que ele teve na vida Não, o dele. Luquinha é fantástico, meu Deus, que cara. E junto com a transformação veio uma princesa linda, né? Deus foi tão bom ver ele. Olha, ser transformado pelo Espírito atrai gente boa, hein? É verdade. Pensa numa menina linda que Deus deu pra ele. Deus tá precisando me transformar mais, então. Eu estou aberto pra verdade. ser moldado. Aberta a temporada de... Quebra esse vaso, Jesus. Hoje eu vou assumir o compromisso, hein? Que eu vou arrumar uma menina pra você. Por favor, não cortem essa parte. É um compromisso público que eu vou assumir aqui. Vai lá, Bru, alguém que foi transformado perto de você recentemente. Olha, na célula que eu frequento hoje, tem muitos testemunhos, assim, eu até vou ficar constrangida se eu esquecer de algum, porque são vários mesmo. Mas como a gente já tomou posse de um testemunho lá, e todo mundo conta mesmo, e essa pessoa já está acostumada, porque toda vez a gente cita e é muito lindo, assim. Inclusive, esse sábado a gente teve a oportunidade de batizá-lo junto com a esposa, que é o Thales e a Amanda, né? Então, Fantástico. A história deles é incrível, porque além de trazer uma esperança, assim, pra gente, principalmente agora nessa fase de casamento, né? Tantos jovens, homens e mulheres, que vão sozinhos, às vezes, pra igreja, frequentam uma célula sozinho e o namorado não vai, o esposo não acompanha, são muitos, né? Mas também a gente tem esses testemunhos para trazer um pouco de esperança. Então, a Amanda, a gente brinca que ela é uma mulher de oração mesmo. E ela, depois de um tempo, assim, há um tempo atrás, Deus tocou muito no coração dela que ela deveria orar, e ela tinha o hábito de orar na cama deitada. E aí, ela, um dia, muito incomodada, Deus pediu que ela ajoelhasse. E ela começou a orar todas as noites, ajoelhada. E o Thales, só para vocês terem uma ideia de quem é o Thales, né? Quem era o Thales era um ateu, assim, declarado. E por muitas vezes, inclusive, ele já entrou em discussões com o Mateus, que foi, inclusive, a ponte, né, que trouxe o Thales e a Amanda para a nossa célula, que é um amigo de anos,
Um certo dia o Matheus foi no culto da Gleba, encontrou o Thales lá e falou, meu Deus, é a última pessoa do meu grupo lá do Biribol que eu imaginaria encontrar aqui hoje na igreja. Então o Mate ficou muito impactado, né, por ver o Thales lá. E aí o Thales começou a contar um pouquinho do que estava acontecendo, do que Deus estava fazendo. E ele disse que quando ele viu a Amanda ajoelhando todas as noites, ele começou a ficar incomodado. Falou, esse negócio, né? Acho que eu vou ajoelhar aqui do lado dela para dar uma ajudinha aqui na... O que ela tá fazendo? E ele contou isso essa semana, assim, eu não sabia orar, não sabia o que estava acontecendo. Mas ali, naquele momento, Deus já foi quebrando e aí muita coisa foi acontecendo, assim, até a gente pensa que Deus demora para agir, né, e fazer as coisas, mas foi algo bem progressivo, assim, na vida do Thales, tanto que ele falou, calma, não vamos com muita pressa, né? Mas ele é um testemunho que a gente tem na célula e a nossa célula tinha uma pessoa responsável pelo louvor até mais ou menos no meio do ano. E a gente passou por uma mudança e a nossa célula estava sem ninguém no louvor. Quando ele chegou para a célula, a primeira coisa que a gente brinca com os visitantes é: você tem algum instrumento? Você toca alguma coisa? Porque a gente quer que as pessoas se envolvam, né? Inclusive, já faz a propaganda aí, Bru. Já chama pra célula. Se você toca triângulo, Pandeiro, qualquer coisa. E aí a gente começou a falar para ele e Deus foi despertando isso no coração dele. E hoje o Thales é responsável pelo louvor da nossa célula e ele tem assim, não tem ninguém na célula que não chora durante o momento do louvor e adoração do Thales. E ele foi recebido agora, né, no sábado, foi batizado, mas a história do Thales na nossa célula não tem 6 meses. É fantástica a história dele. Então ele é uma pessoa que impacta a gente demais, né? Eu me lembro num culto que... ele chegou na célula e a Camila tava dizendo que eu falei com ele. Não, o pastor Daniel falou comigo e falando sobre se Deus tá te chamando para ministrar louvor no presídio, se Deus tá te chamando para ir pregar no presídio. Eu falei várias coisas, mas entre outras coisas falei essas coisas de presídio. E ele na célula no dia seguinte falou que eu falei para ele que ele ia pregar e tocar em presídio. Camila chegou e falou assim, amor, você conversou com o Thales dele pregar no presídio, tocar no presídio? Eu falei assim, amor, não, nem sabia quem era o Thales. Não, porque ele deu testemunho na célula. Eu falei pregando. Mas depois ele discerniu que Deus estava falando para ele que ele ia ser que ele ia tocar e pregar para pessoas como que aprisionadas mesmo, né? Olha, o dia que eu vi o vídeo, Bru, dele ministrando louvor na cela, eu chorei feito uma criança. Gente, toda vez eu tenho tem que ver sair, a paixão desse cara. Oh, impressionante, né? O vídeo que a Carla gravou. Tanto que o cartaz que a gente fez no dia do batismo para ele foi da música das 99, né? Então era uma música que ele sentia que era muito para ele, assim, sabe? Que Deus estava realmente se movimentando para resgatar essa ovelha que estava perdida. Meu Deus. Então essa é a história Fantástico. dele e assim, ele tá demais, sabe? A gente toda célula, toda semana tem um testemunho para contar e toda vez a gente traz essa história, porque é o que a gente fala, né? Isso alimenta a nossa fé. Isso faz a gente falar, nossa, vale a pena realmente, sabe? Deus está fazendo, não é pela minha força, não é por nada que eu faço, que eu organizo ou que eu me disponho a fazer. É pela ação do Espírito Santo mesmo, né? Fantástico. Que as coisas acontecem. E você, Gia, algum relato recente de jovens transformados? Temos alguns. Eu tava até fazendo um filtro aqui na minha cabeça, pensando, Senhor, o que eu posso compartilhar, o que eu não posso compartilhar. Mas tem de um jovem que a gente tem ficado bem feliz com o quanto ele tem sido liberto, vamos dizer assim. Ele nasceu na igreja, ele frequentou a nossa igreja durante muito tempo, só que a vida dele, ele teve vários desafios, sabe? Desafios financeiros, perdeu um irmão muito cedo, quando ele era criança, vítima de uma doença grave. Há uns 2, 3 anos ele também perdeu o pai, e assim, ele ficou arrasado, né? Perdeu praticamente metade da família dele próxima, assim. E ele se afastou bastante, ele estava com muitas feridas, muitas dores e tudo mais. E em um determinado dia, um membro da nossa célula, que ele nem consegue frequentar muito os cultos aos finais de semana porque ele trabalha nos horários do culto, estava no Amp+, que é um evento que acontece, depois a gente fala mais sobre o Amp+, viu esse rapaz lá, convidou, falou assim, por que você não frequenta a nossa célula, não sei o que. E o rapaz, cheio de receio, cheio de medo, de dores, foi. A primeira vez ele foi super tímido, a segunda vez a mesma coisa, não dava muita abertura, super fechado, não conseguia ser vulnerável, não queria comentar nada.
E, cara, a gente... não foi algo forçado. A gente sentiu vontade de estar com ele, porque ele é uma pessoa muito agradável. Eu compartilhei de algumas dores da vida, que a vida causou a ele. E eu falei, cara, vamos junto. E hoje, ele não perde uma célula. Final de semana passada, nós tivemos vários eventos na igreja. Teve célula, a nossa célula é de quinta, então teve célula quinta, mais na sexta, culto no sábado, culto no domingo, culto de oração na segunda pelas células. Ele estava presente em todos, sabe? E ele que estava com receio de se relacionar com membros da igreja e tudo mais, ainda depois da última célula, e ele tava muito próximo a mim, ele falou, a galera vai sair pra comer. Daí eu falei, eu tô muito corrida, vou ter que sair daqui pra academia ainda, o único horário que eu tenho, das 10h30 às 11h30 da noite. Ele falou, tá bom, tô indo. Montou no carro e foi com o pessoal, sabe? Então, isso é muito gratificante, ver o coração dele sendo curado, perdão sendo liberado, compreensão sobre o que aconteceu em determinados momentos. E outras coisas bem pontuais, assim, não especificamente de membros da minha célula, mas de pessoas próximas. O que eu tenho visto de jovens, ao mesmo tempo que tem jovens no mundo que não conhecem a sua identidade, são jovens que estão entendendo quem são em Cristo. Eu vi pessoas largando relacionamentos quando começou a conhecer mais a Cristo, justamente porque aquilo deixou de fazer sentido, percebeu que aquela pessoa não era uma pessoa ruim, mas não que tinha os mesmos propósitos, os mesmos sonhos. Pessoa pensando na carreira profissional, repensando alguma coisa, mudando estratégias de vida, tudo com maior naturalidade. Não foi uma cobrança, não foi um pedido, mas foi uma questão de posicionamento e entender quem é no mundo, sabe? E isso, glória a Deus, ao Espírito Santo. Fantástico. Eu realmente vejo assim, nos próximos dias nós vamos ver um mover violento na nossa juventude, nos adolescentes, pré-adolescentes, juventude amp, porque realmente são muitas histórias impactantes de gente sendo transformada. Isso atrai as pessoas, isso atrai a curiosidade, né? Nós estamos finalizando já. Lauzinha, quem são os líderes ou os jovens que mais te impressionam e influenciam a tua vida hoje? Olha, eu acho que eu tenho que citar a Camila Zemuner, né? Nossa pastora linda. Ela me inspira muito pelo jeito que ela leva a liderança, o jeito que ela enxerga a liderança. Com leveza e uma simplicidade que atrai, assim. Ela também é muito parceira, né? Então, são características que eu admiro muito na liderança, porque a liderança ela tem que ser leve, né? A gente já vive muito... A nossa rotina é muito maluca, né? Igual a gente falou, vai na academia das 10h30 às 11h30. Gente, quem que tem essa disposição? Quem, né? Não, querido. Mas, então já é uma rotina pesada. E a Cá traz essa leveza pra liderança e eu levo, né, como algo que eu tento seguir mesmo. E ela também é uma pessoa muito parceira, assim, que sempre tá junto. Eu vejo como isso faz diferença na liderança, né? Você precisa estar lá. Isso é o amor de Jesus por nós, né? Ele não sai do nosso lado. Então a gente, como líder, também não pode sair do lado dos nossos liderados, porque é isso. Uau. Então ela me inspira muito. Amém. E a Beatriz Mattioli também, minha primeira líder, não posso deixar de falar da Bibs. Ela também sempre me inspirou com a leveza que ela leva a liderança, assim. E uma coisa que também me marcou muito nela, porque ela foi minha primeira líder, né? É que ela era muito real. Então, às vezes ela falava, gente, essa semana eu não consegui fazer meu devocional. E daí eu falava, meu Deus, minha líder não fez o devocional dela. Ela é gente como a gente. É gente real. Então, gente real na liderança, isso me inspira bastante. Então, as duas, acho legal. Que são as... E você, Bru? Eu ia falar da Kai agora. O que a gente vai fazer? Fala também. Eu vou falar da Cá porque a gente se aproximou demais, né? Depois, assim, entrando debaixo, assim, da supervisão da Cá no começo e depois na superintendência. A nossa história já tem alguns anos, né? Mas eu admiro muito a Cá porque ela é uma mãe, uma esposa exemplar, assim, para mim. Não é só em relação à liderança da igreja, né? Mas tudo que ela faz ao longo de um dia, né, Dani? Quantas coisas. E cuida muito bem de mim e da casa e dos filhos. A gente vê, a gente percebe isso. E cuida muito bem da gente também. Então, assim, ela tá por dentro de tudo que tá acontecendo na minha vida. Às vezes eu ligo pra ela, tá tomando banho, mas ela coloca o celular lá pra ouvir o que eu tenho pra falar. Assim, em nenhum momento ela tá ocupada demais. Sempre disponível. E isso me inspira a ser assim também com as pessoas, né? E eu vou falar aqui de uma pessoa também, além da Cá, porque enquanto a gente estava vindo eu conversando com a Lau, apesar dela não estar aqui hoje, mas ela é uma pessoa que representa bastante também, acho que na história da Lau, que é a Larinha. Então, a Lara, ela tem um amor pelas pessoas que me constrange demais.
demais. Então, toda vez que... E a gente passou também por um processo, uma história, assim, né? De ir aprofundando o nosso relacionamento. E alguns momentos, assim, lá no comecinho, lá atrás, ela me mandava uma mensagem no meio da madrugada, assim, Bru, orei por você. Que legal. E eu tenho uma palavra para te dar. Bru, eu ouvi esse louvor e eu queria muito que você ouvisse. Acho que Deus vai falar um pouquinho com você. Então, essa dedicação dela com as vidas, né? Me impacta demais. E aí me faz, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, né? E ela sempre, desde quando eu a conheço assim, sempre muito disposta, sempre disponível. Então, ela é uma pessoa que eu queria trazer aqui também. Legal. E você, Gi? Bom, vocês já falaram da Camila. Eu tinha pensado na Bia Mattioli, na Bibs, na primeira opção, porque ela também foi minha primeira líder na IPI. E você tinha perguntado como é eu, como líder, formar líderes. A célula que a Bibs tinha, eu acho que 98% das pessoas viraram líderes. Olha só. Lau virou líder, eu virei líder, o Guilherme Durães virou líder, Rafael Leal, Lara... Enfim, só celebridade, hein? Só celebridade. E todos éramos ovelhinhas ali, todos liderados pela Bibs, que era essa pessoa sincera e falava, não li a Bíblia 2 dias seguidos, meu Deus. Gente, mas a Bíblia é a Bíblia, tá? Só pra deixar bem claro aqui. Ela não lê um ou outro dia, né? Sim. Ela também tá solteira, depois a gente deixa o arroba também. O Gui Durães, Guilherme Durães, pra mim, ele tem um coração incrível. Incrível. Cara. Ele também tá no penúltimo, indo pro último ano de medicina, tem uma vida corrida ali de estudante, plantonista e tudo mais. Mas quando ele era meu líder, eu tive a experiência uma vez de estar muito mal, mandei mensagem falando, não vou participar de tal evento, estou muito mal, crise, tentações e não sei o quê. Não deu 30 segundos que eu tinha mandado a mensagem, ele me ligou e falou, daqui 5 minutos eu tô na tua casa, desce. Caramba. Foi, me pegou e falou assim, se você não estiver bem pra ir lá, eu também não vou, a gente vai sair e vai comer um lanche. Caramba, velho. Então, e fomos pro evento, ele me convenceu, mas isso... Marca, né? Marcou. E as duas últimas, rapidinho, Rafael Leal, também é um querido, tem um coração enorme. Cara, o Leal é demais. E pra quem não sabe, eu morava numa cidade vizinha daqui, é perto, mas não tão perto, Ibiporã. E ele era um líder que, quando eu não podia estar presente nas células, ele arranjava um dia da semana pra ir lá me ver em Ibiporã, tomar um açaí comigo, conversar. Olha aí. A gente vê amor e dedicação. E por último, o Felipe Palhares, que tá aqui de novo, que foi meu discipulador desde o princípio na igreja, é o nosso pastor daí dos adolescentes, é um cara que entrega toda a tua vida ali pra servir e pra... Entrega seu coração, né? Felipe é... Sensacional. Se você sentar pra conversar com o Felipe, se você chorar, ele vai chorar o dobro. Aí você chora o triplo. Então, é isso. Maravilha. Gente, eu agradeço Laudiel, Bruna Lie. Nunca mais vou chamar de Bruna Lie, Bruna Lie. Nunca mais, mas eu acho até estranho ouvir Lie, de forma tá correta. Gi, fantástico. Olha, eu tenho uma alegria muito grande de caminhar com vocês e ver Cristo na vida de vocês. Eu preciso dizer, eu vejo Jesus na vida de vocês. E não é à toa que a nossa juventude está passando por um momento tão frutífero, de colheitas tão reais, de pessoas sendo transformadas, impactadas por causa de liderança como a de vocês. A Camila realmente e eu amamos caminhar com vocês. Eu vejo o empenho dela no pastoreamento da juventude, mas na ponta lá, ovelha por ovelha, são vocês que estão lá. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém. Chegamos ao fim do nosso episódio, liderando jovens. Nos acompanhe nas redes sociais, @JuventudeAmp. Vale a pena servir a Jesus Cristo, vale a pena permitir a ação do Espírito Santo nos transformando de dentro para fora, vale a pena se levantar como sal da terra, luz do mundo, ver pessoas sendo transformadas através da tua vida, do teu ministério, do teu impacto. Venha fazer parte desse movimento de jovens cristãos apaixonados por Cristo e prontos para testemunhar e levar outras pessoas para essa vibe também, tá bom? Este é o Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. Até a próxima. Tchau. Até. Muito bom.